que esse é o canal Biblioteca Fantástica. Hoje eu vim mostrar as leituras do mês de fevereiro. O primeiro livro que eu li em fevereiro, que na verdade eu iniciei a leitura no finalzinho de janeiro e acabei concluindo em fevereiro, foi O Mestre das Iluminuras, da Brenda Hickman Van Treese. Esse livro aqui talvez seja um dos mais antigos que eu tenho na minha estante. Eu comprei ele na primeira Bienal que eu fui no Rio de Janeiro em 2009, naquelas bancas de livro bem baratinho. Esse livro aqui acabou me pegando. E para esse ano eu tinha uma meta pessoal que eu falei, eu preciso desencalhar esse livro, e eu consegui concluir a leitura no mês de fevereiro. Este livro vai trazer a história de um ilustrador de iluminuras que é contratado pela igreja para fazer iluminuras de um evangelho. Mas como ele possuía uma filha e não poderia ficar no mosteiro junto com ela, porque ela é mulher, no mosteiro só ficam homens, então ele foi morar na casa de uma viúva a pedido da igreja, para que ali na casa dela pudesse viver com a filha e poder trabalhar. A viúva com quem ele vai morar, por acaso, tinha 2 filhos que eram mais ou menos da mesma idade que a filha do ilustrador. Este livro se passa no século XIV na Inglaterra, então ele vai ter uma forte presença da igreja, mas também vai ter algumas revoluções que algumas pessoas queriam para que houvesse algumas mudanças na estrutura da igreja. Ele também vai trazer a viúva cuidando da sua família e de suas posses, e como é essa dificuldade de uma mulher com essas responsabilidades nessa época. Então posso dizer que essa história aqui se passará principalmente entre a família do ilustrador, né, que é o ilustrador e a filha, e a família da viúva, as pessoas que moram ali na propriedade dessa viúva e a presença da igreja. Eu gostei bastante do contexto histórico deste livro e como ele foi tratado. Eu não entendo muito de história, mas acredito que ele foi bem fiel a essa época, mas teve alguns pontos que eu não gostei tanto, principalmente do final, então me fez gostar um pouco menos deste livro. Na sequência, eu fiz a leitura de Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Esse aqui é o primeiro volume da série de Instrumentos Mortais, e esse foi meu primeiro contato com o livro dessa autora. Em relação aos Caçadores de Sombras, ou a série geral de Instrumentos Mortais, eu não conhecia muito a respeito, mas eu cheguei a ver o filme que foi feito a respeito deste primeiro livro, mas como muitos comentam que ele é bem diferente em relação ao livro, então acho que não conta muito como experiência. Eu também ainda não assisti a série da Netflix. Este livro se inicia com Clary e Simon em uma boate chamada Pandemônio, onde a Clary presencia um assassinato que somente ela vê. Esse assassinato era de caçadores de sombras matando um demônio, e ele era para ser visto apenas por caçadores de sombras e membros do submundo. Com esse pontapé inicial, vamos acompanhar Clary descobrindo esse mundo ou esse submundo, os caçadores de sombras, e tentando entender o porquê isso é relacionado a eles, mas também acontece que sua mãe desapareceu e a culpa deve ser dos demônios. Eu gostei da leitura do primeiro volume desta série, estou me acostumando ainda com esse mundo novo de caçadores de sombras e as diversas outras criaturas que o compõem. Eu pretendo continuar a leitura dessa série e no momento já estou finalizando o segundo volume. Eu fiz a leitura de Six of Crows, da Leigh Bardugo. Esse é o primeiro livro de uma duologia e talvez o livro ou um dos livros que eu estava mais ansiosa para ler neste ano. Isso porque ele se passa no mesmo mundo da trilogia Grisha, que é uma trilogia dessa mesma autora, que eu li no início do ano passado e gostei bastante. Diferentemente da trilogia Grisha, esse livro se passa numa ilha, na ilha de Kurt, e principalmente, ou na maior parte do livro, na cidade de Ketterdam. Para aqueles que já leram a trilogia anterior, o primeiro capítulo vai nos situar um pouco no ponto da história em que este livro começa e também que parte do mundo. Além de mostrar algo muito estranho que está acontecendo com os Grishas, foi desenvolvido uma droga muito forte chamada Jurdapare.
e ela aumenta em dezenas de vezes o poder do Grisha, mas também vicia completamente e deixa a pessoa no estado lastimável após passar o efeito de uso. Para quem estava acostumado com os poderes Grishas, vai se surpreender bastante com o efeito dessa droga. Os personagens principais dessa história, que são 6, todos de origens diferentes, moram na ilha. Eles vão se reunir com um objetivo em comum relacionado a Jurdaparen e também ao reino de Figerda, que é um outro lugar dentro deste mundo. Este livro traz uma aventura bem diferente em relação à da trilogia Grisha. Nele realmente foi possível perceber o amadurecimento da escrita dessa autora e eu achei que foi uma excelente leitura. Estou ansiosa para fazer a leitura do livro seguinte dessa duologia, que é o Crooked Kingdom, e pelo menos por enquanto ele não superou a trilogia Grisha para mim. Eu fiz mais uma leitura dos quadrinhos da Graphic MSP com os personagens do Maurício de Souza, dessa vez com o personagem Penadinho nessa história chamada Vida, do Paulo Grumby e da Cristina Eiko. Nessa história, Penadinho recebe a notícia de que Alminha, a fantasminha de quem gosta, vai reencarnar. Além de ter que dar essa notícia para Alminha, ele fica desorientado e vê suas chances com ela indo por água abaixo, pois ele nunca havia convidado-a para sair ou para fazer algum outro programa juntos, pois pensou que teriam toda a eternidade para criar coragem e fazer as coisas juntos. Mas antes que Penadinho pudesse dar a notícia para Alminha, ela some e ele vai contar com a ajuda de seus amigos para encontrá-la. Eu gostei muito desse quadrinho, da história, das ilustrações, do romance que tem aqui dentro. Achei ele muito fofinho. Talvez possa até dizer que gostei mais desse do que da história anterior que eu li, da Turma da Mônica. Esse é um quadrinho dessa coleção que eu recomendo bastante. No mês de fevereiro eu consegui dar continuidade à leitura do mangá Fullmetal Alchemist da Hiromu Arakawa e esse daqui é o 3º volume. Neste mangá vamos continuar as aventuras de Edward e Alphonse Eric, e aqui as aventuras já estão um pouco mais maduras, com mais ações e mais coisas interessantes sendo reveladas e acontecendo. Estou gostando de fazer essa leitura e vou continuar com os volumes seguintes. Eu fiz a leitura de O Alquimista do Paulo Coelho. Eu iniciei essa leitura até com um pouco de receio, pois eu sei que o Paulo Coelho não é querido por muitas pessoas. Eu nunca tinha lido um romance completo dele, apenas contos. E como eu havia gostado muito desses contos que eu li, eu resolvi dar uma chance a esse autor e pegar um romance dele completo para ler. Nessa história vamos conhecer e acompanhar Santiago em busca de sua lenda pessoal. Esse personagem teve um sonho em que encontrava ouro nas pirâmides do Egito. Então vamos acompanhá-lo nessa sua jornada, tentando ou não alcançar este sonho. Eu gostei muito de como a história foi guiada e do rumo que ela foi tomando e das reflexões filosóficas que há ao longo dessa viagem, ao longo dessa jornada. Como eu não entendo muito de filosofia, eu não sei dizer que se os conceitos que o autor traz aqui nesse livro são conceitos reais de filosofia, mas posso dizer que eu gostei bastante deles e das reflexões e das coisas que ele me fez pensar. Quando eu pesquisei informações a respeito deste livro, muitas pessoas criticavam bastante o final da história e eu posso dizer que eu gostei do final, mas não gostei muito de uma parte um pouco antes do final. Eu achei que essa parte pra mim foi a mais viajada. Eu consegui entender, mas não entendi porque ela era necessária para o contexto da história, mas o final eu gostei bastante. Dando continuidade a Desventuras em Série, eu fiz a leitura de O Elevador Arsates, do Lemon Snicket, que é o 6º volume. Neste livro vamos continuar as desventuras dos irmãos Baudelaire, que são a Violet, o Klaus e a Sunny. Dessa vez eles são enviados para morar com os Squalor, que é um casal de amigos de seus pais. Eles chamam Jeremy e Esme, e ela é fascinada com a moda, só usa coisas que estão dentro da moda e detesta as coisas que estão fora de moda. Eles moram na cobertura de um prédio muito alto, na Avenida Sombria,
na mesma cidade onde moravam os Baudelaire. E eles já chegam nesse edifício mostrando seu azar, já que elevadores estão fora de moda, então eles terão que subir as escadas. Eu achei as aventuras deste livro mais interessantes, mais completas e também menos previsíveis em relação aos livros anteriores, então posso dizer que até o momento este aqui é meu livro favorito. Minha última leitura deste mês foi A Seleção, da Kiera Cass, e este é o primeiro volume de uma série que se chama A Seleção. Este livro é uma distopia e se passa em um futuro após a Quarta Guerra Mundial, no reino de Illéa, que é o antigo Estados Unidos. Neste reino há a corte com os nobres e a sociedade é dividida em castas numeradas de 1 a 8, sendo que a família real é da casta 1. A personagem principal, América, pertence a 5. Ela é uma adolescente que vive com os pais e trabalha com a música. Em Illéa, quando o príncipe atinge uma determinada idade, há a seleção para a escolha de sua princesa. Nessa seleção, todas as garotas do reino entre 16 e 20 anos podem se candidatar para participar. E são selecionadas 35 garotas, cada uma correspondente a um dos distritos deste reino. Na história, vamos acompanhar a América, que não tinha nenhuma ambição em se tornar a princesa, mas acaba se inscrevendo para participar para conseguir algumas vantagens com a mãe. Esse é um livro com uma leitura bem leve, um romance bem gostosinho e acaba sendo bem rápido de ler. Eu gostei deste livro, pretendo continuar com a série. Na verdade, eu até já li o segundo volume. Eu comecei no mês de fevereiro, mas como eu finalizei no mês de março, ele vai ficar para o vídeo do mês que vem. Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar as leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais foram as suas leituras do mês de fevereiro e quais desses livros aqui vocês já leram, que gostaram ou que não gostaram. Não se esqueçam também de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!